Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa aula de História, na apostila Entradas, Bandeiras e a Mineração, página 28. As bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes e buscavam por ouro, prata e plantas. Contudo, algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. O que eram as expedições? Eram grupos de pessoas que se reúnem para conhecer ou explorar novos territórios. Vocês podem passar o marca-texto nesse primeiro parágrafo. Você sabia? Os brasileiros daquela época tinham grande interesse por plantas medicinais, frutas, raízes e sementes. Castanhas, cravo, pimenta e canela, por exemplo, eram produtos usados para temperar e conservar alimentos e também serviam como remédio. Para colonizar e explorar as riquezas dessas terras, em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes, que ficariam conhecidas como capitanias hereditárias. Essas capitanias eram hereditárias porque passavam de pai para filho. Aí aqui nós temos uma imagem das capitanias hereditárias com as divisões que foram realizadas, dessas faixas de terras e os nomes. Aqui nós temos a primeira Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Então aqui vocês podem observar, o tamanho de cada uma. E aqui ao lado nós temos essa linha, que é a linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia a parte do Brasil que pertencia a Portugal e a Espanha. Desbravar o território do Brasil não era uma tarefa fácil. Os bandeirantes partiam em direção às terras desconhecidas e enfrentavam muitos perigos, como animais selvagens. Muitos homens que aceitavam essa aventura desejavam ganhar um pedaço de terra ou parte do ouro encontrado durante as expedições, a expedição. Na terra que ganhavam, normalmente plantavam trigo, milho e mandioca. Podem grifar essa parte também. Página 29. Os bandeirantes também plantavam milho e mandioca em determinados locais do caminho para o interior. Dessa forma, outros bandeirantes que passassem por tais caminhos teriam como conseguir alimento. Essa ação também incentivava a vinda de pessoas de outros lugares para habitar a região. Leia essa imagem e atente para o vestuário e o tipo do ambiente por onde os bandeirantes viajavam. Então, logo aqui na imagem, nós podemos ver um bandeirante, as roupas que ele está usando. Lá ao fundo, nós podemos ver o ambiente em que eles passavam. Pedras, o rio. E nós temos indígenas carregando, bagagens, vindo logo atrás dele. Os desbravadores usavam capuz, chamado de galteira, e um colete feitos com couro de anta, muito resistente contra as armas dos indígenas que poderiam enfrentar no caminho. Muitos bandeirantes andavam descalços, mas outros calçavam meias e sapatos de couro. Logo aqui abaixo nós temos uma moeda que fizeram em homenagem aos bandeirantes. A Casa da Moeda do Rio de Janeiro, no ano de 1932, lançou a série Vicentina como memória de 400 anos da colonização portuguesa. Observe a imagem da moeda de 500 réis. De um lado foi gravada a imagem do bandeirante João Ramalho e no anverso da moeda foi representado um colete, um gibão de couro. As expedições partiam da Vila de São Vicente, em São Paulo, e seguiam os cursos dos rios com a ajuda dos indígenas no decorrer dos anos. Assim, os bandeirantes também desbravaram caminhos terrestres. Sem a ajuda dos grupos indígenas, a expedição seria muito difícil, pois esses grupos conheciam as direções corretas para chegar a determinada parte do território. Também conheciam o curso dos rios e os perigos das matas. Então, os índios eles foram muito importantes para que acontecessem as expedições dos bandeirantes,
porque facilitavam, porque conheciam o caminho, conheciam os rios, os animais ferozes. Então, tudo isso ajudou os bandeirantes. Vire a folha, por favor, página 30. Vamos brincar? Na página do material de apoio, há algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte do acampamento bandeirante. Destaque as imagens corretas e monte um cenário histórico, conforme que foi estudado. Em seguida, analise as transformações no ambiente. Nessas duas páginas do material de apoio, vocês vão encontrar imagens que faziam parte do ambiente naquela época e outras não. Objetos que eram modernos, que não faziam parte. Então, vocês vão tirar somente as imagens corretas e vão montar essas duas folhas no caderno. Colhem no caderno, destaque as imagens que faziam parte da época e colhem sobre a imagem do material de apoio. Essa atividade será realizada no caderno. Ao abrirem caminho pelo interior do território, os bandeirantes também encontraram locais como minas de ouro. Muitas pessoas se dirigiram até essas regiões mineiras e assim surgiram Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e Arraial de Santa Ana, uma vila que se tornaria a cidade de Goiás, em Goiânia. A cidade de Goiás, em Goiás. Os bandeirantes escravizaram muitos indígenas, mas vários deles resistiram à escravidão e enfrentaram os bandeirantes. Então não foram todos os indígenas que aceitaram essa situação. Muitos deles fugiam, enfrentavam os bandeirantes e tinham muitos conflitos. Corrida do Ouro. A notícia do descobrimento de minas de ouro logo se espalhou pelo Brasil, fazendo com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para as regiões das minas, buscando enriquecer com a exploração de ouro. Assim, por causa da chegada de tantas pessoas de diversos lugares, como paulistas, bandeirantes, europeus, indígenas e africanos escravizados, iniciou-se a formação de vilas voltadas para o trabalho de mineração. Aqui nós temos um selo que foi lançado em homenagem aos 300 anos de Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto, em Minas Gerais, chamava-se Vila Rica, por causa da riqueza decorrente da extração do ouro de suas minas. Na ilustração do selo comemorativo, à esquerda, há a representação de uma bateia, que era um instrumento utilizado na mineração. Ao fundo aparecem construções que demonstram o desenvolvimento da cidade. Agora vamos para a página 31. Inicialmente, o ouro foi encontrado nas margens dos rios. Esse tipo de mineração nas margens do rio era chamado de ouro de aluvião. E os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal de outros elementos. Depois, o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Como muitas pessoas se deslocaram para as regiões e o número de novos moradores aumentou, alimentos começaram a faltar nas vilas e nas cidades. Dessa forma, tropeiros passaram a abastecer esses locais com a venda de seus produtos. Eles iam de cidade em cidade, transportando produtos em mulas e atravessando o interior até as regiões litorâneas. Os tropeiros abasteciam as vilas e cidades com alimentos e animais. Nessa ilustração de Debré, os integrantes da tropa estão em um local de descanso. No centro da imagem, um escravizado carrega um saco de pele, utilizado para transportar alimentos como queijo e grãos, que seriam comercializados em diversos locais. Então aqui vocês podem observar essa obra de arte, que foi pintada por Jean-Baptiste Debré, e aqui eles representam o trabalho dos tropeiros. Virem a folha, por favor. Agora faremos os exercícios que iniciam na página 32. Iniciam na 32. A extração de minérios pode ser realizada de muitas maneiras. Ligue as imagens que retratam tipos de mineração e a descrição correspondente. Então, aqui nós temos a mineração de ouro de lavra e nós temos o ouro de aluvião. Vocês farão a leitura do que está escrito nos retângulos aqui, o primeiro texto e o segundo, e vão ligar na imagem correspondente. Irão responder a letra A e a letra B da página 32. Agora na página 33. Assim como no sertão nordestino, no sul do Brasil,
Proprietários rurais viviam da criação de gado bovino, também usado para o fornecimento de carne, leite e couro. Os tropeiros, com suas tropas de mulas, percorriam do sul do Brasil até a região das Minas Gerais e lá vendiam seus produtos, amenizando a falta de alimento. Então, baseado nessa imagem que vocês estão vendo aqui, nós temos alguns escravizados fazendo a mineração nas margens do rio, que era a mineração no ouro de aluvião. Então, vocês irão observar essa imagem e responder o exercício número 1, letra A, B e C, e o exercício de número 2. Virem a folha. A página 34 vocês farão como tarefa. Farão o exercício 3, 4 e 5. Para vocês responderem essa tarefa, vocês terão que voltar ao texto que nós trabalhamos durante essa aula. Farão até a página 34 da apostila e boa atividade para vocês.